Somos a geração que alimenta. Estamos aqui hoje com mais uma palavra de vida, propósito e esperança. A palavra está baseada no livro de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. E eu venho hoje te perguntar, o que você tem feito quando informações sobre problemas de pessoas queridas, de irmãos seus, chegam até você? O que você tem feito quando você fica sabendo, assim como Neemias no capítulo 1, no verso 3, que os sobreviventes ao exílio se encontram lá e estão em grande miséria e humilhação? Quando as muralhas de um local continuam em ruínas, quando você sabe que pessoas queridas, pessoas próximas a você, ou pessoas distantes, mas que estão em sofrimento por uma causa, que estão sendo escravizados, muitas vezes abusados, seja ele das mais diversas formas, em situações de violência, como nós nos posicionamos diante disso? Neemias ficou sabendo disso no ano de Kislev, e muitas pessoas às vezes leem o capítulo 1 e o capítulo 2 e não percebem que houve um tempo entre ele ter tomado a consciência do sofrimento das pessoas e de uma necessidade de uma intervenção e o tempo de ação. E o que ele fez nesse tempo? Nós precisamos estar atentos a isso. Aqui fala que, primeiramente, no verso 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Observe que os verbos estão no passado. Ele se sentou, ele se prostrou, ele chorou, lamentou. É necessário, sim, nós nos compadecermos e nós temos emoções. E as emoções vêm à tona em todo instante. Porém, observe que ele colocou por alguns dias. Esse tempo não é para ser eterno. Muitas pessoas paralisam na dor e não tomam atitudes. E ficam a vida inteira chorando e lamentando coisas que viveram ou coisas que os outros estão vivendo, falando das notícias dos caos que acontecem, das tragédias do mundo, a vida inteira, sem tomar um posicionamento diferente. E é isso que Deus quer falar conosco. Nós devemos sim nos compadecermos, chorarmos uns com os outros, lamentarmos. Jesus chorou, porém, nós não podemos ficar estacionados na dor. Precisamos tomar uma atitude. E Neemias, além disso, ele fiquei jejuando. Observem o verbo, fiquei. No tempo que ele ficou jejuando, ou seja, ele tomou uma atitude além daquelas. Ele não ficou preso no choro e no lamento. Ele ficou jejuando e orando. Observem que jejuando e orando estão no gerúndio, não no passado. Ou seja, ato contínuo. Coisas que são necessárias fazer para que a gente consiga permanecer atento a uma situação e buscar em Deus as estratégias certas para lidar com aquilo. No capítulo 2, fala que no mês de Nissan, em algumas traduções tem Nisan, outras Nissan no português, e aqui fala que no mês de Nissan é início de primavera. O mês que começa o capítulo 1, ele era no inverno, era o terceiro mês do calendário civil dos judeus. E o mês do capítulo 2, que foi o mês que houve a ação de Neemias para conversar com o rei, passou um tempo, pelo menos uns 3 meses, para que ele pudesse tomar outras atitudes.
E nós percebemos que ele ficou jejuando e orando. Ele ficou intercedendo. E no capítulo 1 tem a oração de Neemias. É uma oração que lembra os feitos de Deus. É uma oração de confissão de pecados. É uma oração que ele derrama o coração dele. Imagina quantas vezes ele fez isso. Quantas vezes ele ficou jejuando e orando. Ao ponto de quando foi no mês de Nisan, ou seja, no mesmo ano, porém em uma outra estação, ele se apresentou diante do rei Artaxerxes e esse rei falou: você está com o semblante abatido. Depois leiam o capítulo 2 e o rei fala: por que o seu rosto está triste? Você não está doente. Isso tem de ser tristeza do coração. Então Neemias ficou esse tempo todo clamando, jejuando e somente depois de um tempo o Senhor foi liberando os próximos passos. Nós temos que pagar um preço de jejum e oração. Muitas vezes as coisas chegam até nós. E o que nós temos feito diante de tudo isso? Somente chorar e lamentar não irá resolver. Que Deus nos ajude a aplicar essa palavra. Que sejamos fortes e corajosos para, assim como Neemias, nos apresentarmos diante das autoridades terrenas, diante das autoridades que poderiam nos dar acessos de resolução, para podermos tomar as atitudes certas e conseguirmos tomar posse da nossa missão. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém.